Olá, meus queridos e minhas queridas do marketing. Muito bem. Hoje eu vou falar rapidamente aqui com vocês, vou deixar gravado, mas é por uma boa causa, para a gente amanhã ter um bate-papo interessante. Então, eu preparei aqui uma finalização do assunto que a gente começou. Finalização não, né? Vamos dizer assim, mas um complemento do assunto que a gente começou na aula passada. Vamos repassar com um pouquinho mais de estrutura. E vou falar basicamente sobre ancoragem de preços e também sobre psicologia dos preços, tá? Vou compartilhar então poucos slides aqui com vocês, só para a gente poder conversar, tá? A gente estava falando de basicamente gestão de preços, obviamente, que é o nosso assunto principal, preços âncora e psicologia dos preços, beleza? Bom, vamos lá. Então, são os dois temas específicos da agenda de hoje, né? A relatividade, os preços âncora e a psicologia dos preços. E, obviamente, a gente já falou da chamada relatividade, quando a gente discutiu, né, a questão relativa a aquele capítulo 1 lá, né, do livro anterior, que inclusive eu disponibilizei para vocês. Então, é interessante que vocês façam a leitura daquilo, apesar de ser um português de Portugal, tá? Mas é algo que vale a pena, né, dentro daquilo que vocês estão buscando dentro do marketing, tá? Então, vamos lá. Tá? Então, é óbvio que, né, quando a gente avalia opções para uma tomada de decisão, a gente, de uma certa maneira, faz isso diariamente, né? Então, se eu vou, não vou naquele restaurante, ou se eu vou num determinado lugar, se eu vou na festa, não vou na festa, se de uma certa maneira eu tenho uma decisão se eu vou comprar o produto A, o produto B, vai no supermercado, tem 500 mil opções e aí você tem que tomar uma decisão de qual é o produto que você quer, qual é o arroz, qual é o refrigerante que você vai comprar, qual é a cerveja que você vai comprar. Ou seja, de uma maneira geral, essa tomada de decisão, né, claro que guardadas as devidas proporções, ela acontece diariamente, né? E de uma certa forma a gente sempre utiliza essa questão da relatividade, a gente sempre utiliza os padrões mentais que nós temos agregados a nós, né, como termos de comparação para poder tomar uma decisão, né? Se eu já bebi desse refrigerante e aquilo lhe trouxe uma sensação de prazer, então essa sensação de prazer, sob o ponto de vista químico e também na própria cabeça de reviver aquela sensação, isso acaba me trazendo ou me induzindo àquela compra, ou seja, sempre comparo com padrões interiores. Então, a relatividade tem relação com isso, ou seja, eu sempre relaciono a algo para poder tomar uma decisão. Tá? Então, naquele capítulo 1 que a gente viu na aula passada, do livro Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, né? Vimos aquele exemplo da revista Economist. Lá o anúncio apresenta 3 preços para assinatura. 1, apenas online. 2, apenas impressa. E 3, online mais impressa. Como vimos, né, esse anúncio explora a condição de igualdade entre a opção 2 e 3, ou seja, apenas impressa e online mais impressa é o mesmo preço. É o mesmo preço, ou seja, o combo online mais impressa custa o mesmo do que só a impressa, tá? E, né, aí está basicamente a opção que foi apresentada. Observem aqui, né? Só online 59, só impressa 125 e online mais impressa 125. Por que utiliza-se dessa maneira? De uma certa forma, no momento em que eu enxergo isso, eu obviamente verifico que essa opção aqui é uma opção interessante, que é online mais impressa. E essa aqui, praticamente, né, ela está aqui só como um chamariz, porque se a gente for ver, muito pouco, quase ninguém vai optar apenas pela revista impressa, né? Não faz sentido isso. Se eu posso optar pela online e impressa pelo mesmo preço, eu vou optar pelo pacote. Tá? A não ser que, obviamente, eu não tenha interesse, eu não tenho um endereço que me permita ter isso, ou não tenho local para guardar a revista, e aí eu vou, claro, optar apenas pela opção online. Mas é uma opção interessante. Se eu tenho interesse na impressa, eu vou optar pela impressa e online, com certeza. Tá? Não tenho por que eu optar apenas por essa daqui. Então, de uma certa forma, isso acaba trazendo, vamos dizer assim,
opa, perdão, trazendo à tona que esse preço aqui é um preço interessante, é um preço de um combo, é uma condição interessante. Acaba induzindo a gente a comparar e verificar, olha, esse aqui é um preço interessante, vale a pena eu talvez investir esses 125 na compra dessa opção online e impressa. Tá? E lá naquele capítulo tem, obviamente, a descrição dos testes e pesquisas que foram feitas, né? E ao fazer essa pesquisa com alunos do campus, né, tanto de graduação quanto de pós-graduação, né, foi verificado que a situação 1 obteve 16 alunos que tiveram ou marcaram lá interesse na compra só da opção, só da assinatura internet. E 84 alunos na opção de $125 e 0 alunos na opção só impressa. Observe que, né, essa é uma condição interessante e importante, reforçando aquela situação ou aquele comparativo anterior que nós tínhamos. Agora, já que essa opção impressa só de $125 é algo que ninguém vai optar, né? E se eu retirar essa da condição que eu tenho? Ou seja, se por acaso eu tiver uma situação onde eu precise, né? Só um minutinho. Retomando então, de uma certa forma, por que eu vou manter essa opção de $125 só impressa? Já que somente as outras duas são possíveis ou são interessantes sob o ponto de vista da aquisição. Ao retirar essa opção, né, eu tenho basicamente, tá, um outro comportamento no teste ou, né, na pesquisa que o autor fez. Basicamente, ele fez aqui uma opção onde só tinha a opção internet ou internet mais impressa, pelos mesmos preços. Observe aqui a quantidade de alunos que marcou só internet, 68, e a quantidade de alunos que marcou internet mais impressa, 32. Observe aqui que a retirada daquela opção chamariz, vamos dizer assim, que era somente impressa, modificou a percepção do pacote de valor que você tinha em relação a essa situação 2 aqui. Então, situação 2 aqui agora parece relativamente cara, né? Agora, quando eu retiro aquela opção impressa e online. Percebe? Então, essa é claramente uma situação, apresenta, né, a percepção que a gente tem em relação a essas diferenças de preços, quando apresentados em conjunto. Ou seja, esse preço chamariz, né, que depois, posteriormente, a gente vai modificar o nome para preço âncora, né, acabou modificando especificamente a percepção do pacote de valor. Tá? Mas o que fez esses caras mudarem de ideia? Né? Então, aqui eu já acabei falando, mas de uma maneira geral, a assinatura, a existência de um chamariz opção apenas impressa, o mesmo preço do corpo, ou seja, ela acaba modificando essa condição. Isso que, de uma certa forma, reforça que nós, no momento em que estamos tomando uma decisão, usamos os aspectos relativos, ou seja, a relação entre valores e considerações que são ofertados para a gente no momento da tomada de decisão. Tá? Então, a gente pensa de maneira relativa. Esse comportamento espelha como a nossa mente funciona em todas as escolhas que a gente tem que fazer. Tá? Só que, é óbvio, se a gente for tomar isso como base para poder ofertar produtos e serviços aos clientes, é importante que a gente utilize coisas que são comparáveis. Tá? Ou pelo menos que possam ter alguma coisa para tomada de decisão. Se por acaso eu estiver procurando fazer com que um determinado valor tenha mais ou menos condições, isso acaba gerando a necessidade de comparar com algo que seja próximo. Tá? Claro que existem outros aspectos, outras ferramentas que também utilizam, muitas vezes, essa condição de coisas até não comparáveis. Né? Já tem um exemplo mais à frente nos slides aqui, onde se utiliza a situação da venda de televisões, né, em postos de televisões,
quando você abre um site de viagens, onde você vê lá viagens de um alto valor e coisa parecida, e aí o valor, e a televisão. Normalmente a televisão tem um valor muito menor em relação ao preço do pacote de viagens. Então acaba sendo atrativo quando você acaba tendo contato com esses valores que são relativamente altos, e aí você verifica que aquele preço da televisão não é tão caro quanto seria se ele fosse exibido isoladamente. Tá? Então, isso acaba gerando comparações. Então, é importante a gente entender como fazer isso com uma técnica adequada. Tá? Lembrando aquela historinha que eu contei para vocês, né? Deixando aqui registrado, né? Do fabricante de máquinas de fazer pão, que foi uma novidade na época, e que ele tinha um preço de venda, um produto único, um modelo único por $225 ou R$ 225 ou qualquer quantidade de dinheiro. E ele estava tendo uma dificuldade para vender esse produto, principalmente porque as pessoas, que era uma novidade, ou seja, o preço foi colocado e as pessoas não tinham como comparar se esse preço era bom ou era ruim. Bastou essa empresa lançar um novo produto, né, vamos dizer assim, uma nova máquina de fazer pão, mas com uma capacidade maior, características talvez um pouco diferentes daquela anterior, ampliando as features, as características e as condições que aquela oferta tinha, por um preço maior, né, sensivelmente maior, acabou gerando, por comparação, uma indicação de, não, essa aqui está com um preço bom, porque ao comparar com aquela anterior, você teve condições de avaliar isso de maneira adequada. Tá? Então, observe que, a partir daí, as vendas dessa máquina de fazer pão, né, de um único modelo, acabou tendo, vamos dizer assim, uma condição ou um volume de vendas relativamente superior ou bem superior àquela situação prévia onde só existia um modelo. Tá? Esse é um caso clássico aí de formação de preços usando o marketing, tá? Usando essa abordagem psicológica aí, tá? Vamos para frente, rapidinho, tá? Agora veja aqui, ó. Separadamente, o preço do notebook da Apple ao lado parece absurdamente caro. Observe o anúncio, olha, processador de não sei o que, cheio de coisa técnica, Turbo Boost, Made Keyboard, 14.229. Caro, né? Caro pra cacete, né? Putz, 14 pau num laptop, tá? Realmente é bem caro. Agora, olha esse anúncio aqui, ó. O mesmo laptop, né, comparado a outros dois modelos, um de 21.800, 799, 16.229 e aquele nosso de 14.229. Né? Ele permanece o mesmo preço. Né? Só que agora, né, obviamente, nos parece bem menos, vamos dizer assim, abusivo do que anteriormente. Você não tem essa sensação? Né? Então, isso são técnicas de ancoragem. É óbvio que esses valores aqui, esse valor aqui está ancorado. Veja que esse aqui é muito próximo desse, ó, em termos de relação. Tá? Então, qual é o equipamento que a Apple quer vender? Esse aqui. Tá? Esse de 16.229, que é muito mais próximo. Que esse aqui, ó, desse aqui para cá, eu tenho 4, 5 mil. E desse para cá eu tenho 2 mil de diferença. Tá? Então, é óbvio que 14 mil, putz, mas esse de 16 está para ter algumas coisas a mais aqui, tem um SSD maior, ou algumas outras coisas, sei lá o quê, tá? Me parece interessante. Tá? Então, é claro que no impulso, né? É bom a gente ter impulsos que nos permita gastar aí 14 conto ou 16 conto num notebook, mas em todo caso, supondo que eu tenha esse impulso e tenha condições de bancar, meu cartão garanta, tá? Eu, por impulso, eu dizer assim, não, o 16 me parece uma boa opção. Né? Percebe? Então, retomando a chamada, a questão, vamos dar nome aos bois. Essa condição se chama, obviamente, tem uma denominação que se chama preço âncora. Né? Então, ancorar preços é uma tática que vem sendo utilizada nas últimas 4 décadas. Ah, então foi ontem que inventou? Não, cara.
já faz tempo, tá? Com o objetivo de persuadir o comprador que o preço do produto não é tão caro quanto ele pensa, a partir do momento que esse produto é comparado com outro mais caro. Ele não saberá se o produto é caro ou barato, certo? Se ele não tiver como comparar. Então, a explicação mais óbvia parece ser que o consumidor não tem referência de preço, ele não saberá se o produto é caro ou barato. Tá? É basicamente isso. Tá? Veja essa historinha aqui, ó. É muito comum sair de casa visando comprar um par de sapatos, por exemplo, né? Toda semana eu saio, vou comprar um par de sapatos. Vamos supor que seja. E colocando em mente um limite que gasto de R$100. Digamos que eu queira gastar R$100 no par de sapatos. Na primeira loja que eu vou, na primeira loja que eu entro, eu encontro os sapatos na faixa de preço de 150. E aí eu saio da loja e falo, não, tá muito caro, vou procurar outras lojas, assim não dá. 150 é muito caro, tá fora do meu orçamento. E aí as outras lojas que eu encontro, os sapatos estão 200, 250, 300. Aí eu fico pensando, putz, aquele lá por 150 tá barato, né, cara? Acho que eu vou voltar lá naquela loja. Perceberam? Tá? Bom, esse tema, ancoragem de preços, ele foi descoberto, ou descrito de uma certa forma, em 1974. Tá? Em 1974 eu tinha 9 anos de idade. Então, já faz tempo. Pelos psicólogos Amos Tversky e Daniel Kahneman. Tá? Veja que são psicólogos. Este segundo, inclusive, o Kahneman, que descreveu com um pouco mais de propriedade, colocou números, esse tipo de coisa, acabou ganhando o Prêmio Nobel de Economia, tá? Mesmo sendo um psicólogo. Então, ó, assim, se desejar vender um produto por um preço alto, lance simultaneamente um produto por um preço maior ainda. Não é garantir que o primeiro produto irá vender, mas na cabeça do consumidor haverá uma referência de preço, ou como dizemos no mercado, haverá um preço âncora. Legal? Ficou claro na cabeça de vocês a necessidade e a existência dessas características psicológicas? Bom, então, no estudo da psicologia humana, o preço de um produto ou serviço, a partir do efeito de ancoragem, gera um impulso mais forte no comportamento. Nos enganamos ao pensar que nossas decisões são feitas racionalmente, ao analisar todos os dados antes de fazer uma escolha. Na verdade, a primeira impressão permanece em nossa mente, afetando nossas percepções e decisões. Tá? No livro lá como é? Que a gente viu o capítulo 1, tem a historinha lá no capítulo 2, onde ele fala da falácia da lei de oferta e demanda, tá? Até que depois eu discuto um pouquinho isso com vocês na aula de amanhã, tá? Essa é uma questão que acaba gerando um comportamento de primeira impressão, né? Lembra aquela história de você ser o primeiro a ser visto pelos pintinhos ou pelos gansos, pelos patinhos, e aí os patinhos acabam seguindo você em tudo quanto é lado, achando que você é a mãe deles? Pois é. A primeira impressão é uma impressão fortemente grudada, gravada na sua cabeça, marcando você como uma intenção de preços bem razoável. Faça um experimento, né? Pegue diferentes tipos de equipamentos, máquinas, veículos ou coisa parecida e coloque os nomes numa folha de papel. E aí, ao lado de cada um deles, coloque mais ou menos o quanto você acha que vale, em termos de preço de venda, esses produtos. Se você não tiver noção disso, você vai bastante no supermercado, coloca lá feijão, quilo do arroz, um pacote de margarina, manteiga que você compra normalmente, você vai ver que normalmente você já tem uma certa razão em termos de valor que aquilo tem e acaba gerando em você um certo pensamento fixo em relação àquilo. Então, quando você vê, por exemplo, quando eu vou no mercado, tá? E eu quero comprar café, tá? O meu café é um café marca X, tá? E no momento em que eu vou comprar esse café marca X, eu verifico que o valor que eu tenho como referência mínima é algo próximo aí de 7, 8, 9 reais. Quando eu chego no mercado e vejo que o café está 11,90, 12,90, eu falo assim, o café está muito caro. Quando eu vejo que o café está sendo vendido a 7, 8 reais, eu falei, está no preço, eu vou levar. Quando eu vejo que o preço está
5,99, 6,50, 6,19, ou coisa parecida, para opa, tá um bom preço, eu vou levar mais. Você tem essa referência de preço, tá? Então, de uma certa forma, essa ideia, essa âncora de preços fica fixa dentro da tua cabeça e te acompanha, tá? E para você modificar essa âncora de preços na cabeça do consumidor, você tem que empacotar o produto de maneira diferente. Você já entrou numa Starbucks, vamos dizer assim, uma cafeteria americana, que tem tudo quanto é boteco, tá? Tudo quanto é, embaixo de uma escada, você vai ver tem uma Starbucks, ou seja, tem tudo quanto é lugar nos Estados Unidos. No Brasil, ela está começando, tem algumas em São Paulo, você vai no aeroporto de São Paulo, Rio, tem bastante até, eu diria. Agora, em Curitiba não temos ainda uma Starbucks, mas de uma certa forma, se você for ver, o preço do café do Starbucks é extremamente caro, fora do preço normal de mercado. Então, se você está acostumado a comprar um cafezinho ali na 15 e tomar um cafezinho, coisa parecida, você tem uma relação de preço de 3,50, 2 e pouquinho, coisa parecida, você vai lá e toma um café. Você entra no Starbucks, você se assusta. Meu Deus, né? 8, 12, né? 14, 17, né? Então, um negócio diferente. Agora, o que a Starbucks faz? Ela empacota tudo de maneira diferente. O ambiente, a maneira, os nomes. Os nomes não são pequeno, médio e grande. Ele tem um nome lá que eu até nem lembro. Até amanhã eu vou buscar isso, amanhã eu digo para vocês. Tá? Mas tem nomes diferentes. Por que são nomes diferentes? Porque ao renomear, é como se eu desse um reset na tua cabeça e tirasse aquelas âncoras de preço que você tinha anteriormente. Tá? Então, ao fazer isso, ao empacotar, ao dar nomes diferentes, a um ambiente diferente, a uma experiência diferente, ele consegue trocar a âncora de preços, retirar aquela âncora e ancorar novamente em outros, naquilo que ele está dizendo. Então, percebem? São técnicas, obviamente, né, pensadas claramente para modificar esse comportamento sob o ponto de vista psicológico. Bom, o que mais? Fazemos uso de valores, funciona como um atalho, né? Vamos dizer assim, esses valores âncora, né? Porque de uma certa forma, se você for pensar racionalmente, pensar, botar numa planilha e tal, verificar, você vai ficar maluco, tá? Então, esses preços, de uma certa forma, servem como atalhos mentais para você poder tomar uma decisão, compro ou não compro. Ah, eu vou lá comprar uma máscara para sair de casa para evitar o coronavírus. Ah, o cara está me pedindo R$ 27 na máscara. Eu falei, opa, tá caro, né? Tá caro. Por que eu acho que tá caro? Pense nisso. Vamos para frente. Aqui é aquela historinha que eu contei para vocês. Ó. Existem cases, né, em que um site oferecia pacotes de viagens e apresentava banners com ofertas de TV, com alta taxa de conversão de venda. Por quê? Que existia uma alta taxa de conversão de venda de TVs nesses banners especificamente. Porque é óbvio, né? Uma TV custaria relativamente menos do que necessariamente um pacote de viagens. Percebe a relação? Agora, imagine o seguinte. Imagine que você é o designer ou você está pensando se tem uma web page lá, uma loja virtual que vende livros, que vende, sei lá, caneta, sei lá, qualquer coisa, tá? Então, você é o responsável por organizar os produtos na maneira como eles aparecem para os clientes. Agora, como é que você vai organizar esses itens? Por a ordem alfabética, os mais caros primeiro, os mais baratos primeiro. Como é que você vai organizar? Tá? Pense. Resposta correta, os mais caros primeiro. Mas por que os mais caros primeiro? Porque, obviamente, ao ver os mais caros, e eventualmente, por impulso, eu posso necessariamente aumentar a taxa de conversão de venda desses itens mais caros. Agora, no momento que eu vou começar a rolagem, eu olhando para aqueles preços mais caros, a todos os itens que vêm depois são mais baratos. Ou seja, aqueles itens mais caros acabam ancorando o meu preço momentaneamente e fazendo com que eu até não ache tão caro um livro ou um item lá que tem mais abaixo, né, que são consideravelmente menores em termos de preço do que aqueles primeiros que foram apresentados. Dá para acreditar?
Pois é. Então, tá? Nós temos o chamado preço psicológico, tá? Ou seja, precificação sob o ponto de vista da psicologia. É isso que a gente está tratando. Ancoragem de preço nada mais é que preço psicológico, tá? Então, é uma estratégia de marketing amplamente utilizada por diversos setores há anos, tá? Com essas técnicas é possível atingir o subconsciente dos consumidores, fazendo com que eles tomem as ações que o comércio adora, né? Comprar. Essa técnica visa atingir o subconsciente para que os preços e descontos pareçam mais vantajosos que a dor de gastar o dinheiro. Tá? Então, tem algumas técnicas e táticas interessantes aqui, ó, famosas até. 1 centavo a menos no preço, contraste visual nas promoções, valor em parcelas. Por que o cara, em vez de dizer o valor total, ele diz assim, 12 vezes de promoções fáceis de entender, não pode ser uma coisa complicada, mais desconto no final do mês, regra dos 100, valor versus porcentagem. Também é uma, talvez alguns de vocês não saibam, mas é interessante. Preço por quantidade, né? 12 unidades, portanto, né? Ao invés de uma unidade. Motivo do desconto, eu dizer para você, olha, por motivo de, tá? Produto antes, preço depois. Eu busquei uns aspectos aqui, veja, eu coloquei um site aqui para vocês terem como referência, porque eu quero fazer uma atividade com vocês. A atividade é a seguinte, eu quero que cada um de vocês escolha um desses itens e a gente vai apresentar amanhã na nossa aula, tá? Então, a gente vai abrir a aula e aí vocês vão falar, tá? Por exemplo, o Joãozinho escolheu 99. O outro, o Marquinho, escolheu mais desconto no final do mês. Né? A Luluzinha escolheu preço por quantidade. Ou seja, vocês dividem entre vocês, vocês têm WhatsApp aí, vocês fazem aí a divisão. Eu quero que cada um de vocês apresente um desses temas. Caso tenha terminado aqui, busque mais. Tem mais. Tá? Apresente outros. Caso você tenha ficado fora dessa divisão aí, apresente outros se for o caso. Beleza? Então é isso, gente. Essa é a minha ideia para hoje. Eu queria conversar com vocês rapidamente, dar uma estruturada naquilo que a gente falou, usando o mapa mental, agora apresentando via PowerPoint para vocês. E a partir daí, a gente, amanhã, dá uma continuidade para fechar mais ou menos esse assunto e tratarmos especificamente da continuidade dessa abordagem de valor do marketing. Beleza? Abraço para vocês. Fique com Deus. Até mais.